Sejam todos bem-vindos à Netcom, esta é a disciplina de pré-cálculo. Eu sou Paulo Fernandes e nós vamos ver hoje, vamos continuar vendo os números reais, algumas soluções de questões com números reais. Uma delas, nós temos a expansão. Nós podemos pegar uma determinada expressão e expandi-la, como também nós podemos simplificá-la. No caso da expansão, tendo a expansão de do produto, não é? De duas expressões, por exemplo, x menos y, que multiplica x mais w mais t, nós teremos a distributiva. Nós teremos que x vai multiplicar x mais w, z mais w mais t, e depois y menos y vai multiplicar z mais w menos t. Basta ver a forma que foi multiplicada e nós teremos essa expressão. Por exemplo, se eu tiver a expressão 2x mais 3 ao quadrado, então aqui nós utilizamos a propriedade do produto de um binômio na soma, que é o quadrado do primeiro termo, 2x ao quadrado, que dá 4x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, ok? 12x, mais o quadrado do segundo termo, 9. A mesma coisa se nós fizermos 2c mais menos 7. Aqui nós temos o quadrado do binômio pela diferença. Veja, a variável x, z, t não importa. Como nós podemos fazer também por um trinômio x mais y mais z, aonde nada mais é do que x mais y mais z vezes x mais y mais z. Então, se é x que vai multiplicar o segundo termo, depois y, depois z. E assim nós teremos essa expansão, x ao quadrado mais xy mais g mais xz mais yx mais y ao quadrado mais yz. Como também nós podemos expandir a segunda forma, nós teremos um outro resultado. Uma outra forma é a simplificação. Na simplificação eu vou pegar algo que está grande e vou tentar transformar da maneira de um número menor possível. Isso pode ser visto como parte literal, por exemplo, 4 vezes 2m mais 3n mais 7. Então, quando multiplicar 4 vezes 2m dá 8m. 4 vezes 3n dá 12n mais 7. 8m menos... Eu vou somar 8m mais 7m, dá 15m mais 12n. Então eu cheguei a uma simplificação dessa expressão. A outra, quando eu faço a multiplicação, é uma soma de fração. Posso representá-la tanto com números como também com a parte literal. Aqui tem um m mais 1 dividido por 2 mais 3 dividido por n. Veja, posso fazer com a solução dela, eu vou ter mn mais n mais 6 dividido por 2n. É algo muito simples de ser feito. Ok? Então não tem muita dificuldade em relação a isso. Vou multiplicar o primeiro termo pelo segundo e depois o segundo pelo dividendo divisor do primeiro termo. Vai ficar m mais 1 dividido por 2 vezes n dividido por n, que é o segundo termo, tá vendo? N dividido por n. E depois vou pegar o segundo termo, 3 dividido por n, e vou multiplicar pelo primeiro termo invertido. Ou seja, o valor de 2 em cima e o valor de 2 embaixo. 2 vezes 2. Resolvendo isso aqui muito simples, é só multiplicação. Terei o resultado. Ok? 2n mais 6 dividido por 2n, terei n por n. Posso fazer o meu cálculo. Como as bases são iguais, como os dividendos são iguais, eu repito o dividendo, que é 2n, 2n, e faço a operação em cima. Também podemos ter alguns problemas que eu gostaria que vocês resolvessem. Por exemplo, resolver a expressão 19 menos 12 menos 8 menos 2. Quanto será que dá? Quanto é que dá esse resultado? Também com a parte literal, a mesma coisa que foi feita. Olha. Lá eu tinha x mais y vezes isso aqui, agora eu tenho x menos y. Então vai ficar x vezes z, x vezes z mais w menos t, aí depois menos y vezes z mais w menos t, x vezes z, xz, x vezes w, xw, x vezes menos t, menos xt, menos y vezes z, menos yz, menos y vezes w, menos w, menos yw, menos y vezes menos t, mais yt. E você pode simplificar, gostaria que você simplificasse também essa expressão, como uma forma
de resolver e de conhecer como as coisas funcionam. Aqui temos alguns exercícios resolvidos para que você acompanhe e possa entender mais detalhadamente, com comentários, cada parte de cada solução. Por exemplo, vamos ver uma aqui. A solução de o módulo de 2x menos 6 igual a 11. O módulo, nós sabemos que os números, o resultado desse número que está, eu vou pegar apenas o resultado positivo dele, independente do resultado. Okay? O módulo vai transformar um número positivo em negativo, tem apenas a distância euclidiana entre os pontos. Então, a solução de menos 2, estou apenas lendo o que está aqui, de 2x menos 6 é igual a 11. Que é igual a 11, qual seria? Implica que 2x menos 6 é igual a 11. Mas o que é 2x menos 6? Ele vai tentar explicar. 2x menos 6, colocando menos 6 para o outro lado, vai ficar como? 2x mais 17. Ele vai tentar resolver essa expressão dessa forma. 2x menos 6 igual a 11. Eu posso tirar simplesmente o módulo. Ou 2x menos 6 vai ser igual ao módulo de x menos 4 mais o módulo de x menos 3 mais o módulo de x menos 4, que é igual a 9. Também teremos o mesmo resultado. Temos um outro, perdão, da 2x menos 6 que é igual a 11. Ou 2x menos 6, apenas o módulo. Para resolver a segunda questão, que é x menos 3 mais x menos 4 igual a 9, ele vai começar a considerar o seguinte. X está que x seja maior do que 4. Se x for maior do que 4... x maior que 4, porque se x for igual a 4, esse primeiro termo vai dar 0. E aqui vai dar 1. Vai dar 1, que é igual a 9, não faz muito sentido. Então eu preciso ter um valor de x, tal que x menos 3 mais x menos 4 seja igual a 9. E ele vai dizer, se eu fizer x menos 3 maior que 0 e x menos 4 maior que 0, o que implica que x menos 3 é igual... O módulo de x menos 3 é igual a x menos 3. E o módulo de x menos 4 é igual a x menos 4. Então, na equação original, bastava apenas tirar do módulo. Assim eu vou ter o resultado. Qual seria o resultado? Isso aqui teria x mais x, que dá x mais x menos 7, que é igual a 9. Tranquilamente. Você poderia fazer e você vai ter o resultado. Ok? Aqui tem mais algumas expressões. E aqui está uma solução de desigualdade. Eu tenho a expressão x mais 4, tá ok? Eu tenho um valor de x, tá ok? X mais 4 é menor do que epsilon sobre 2. E aqui o epsilon tem que ser maior que 0, porque senão o valor aí é 0. A equação x mais 4 é equivalente à desigualdade, onde eu vou ter do meu lado direito, o lado negativo, menos epsilon sobre 2, que vai ser menor do que x mais 4, e x mais 4 vai ser maior do que epsilon sobre 2. Eu coloco o 4 para os dois lados. Se ele está mais 4, ele vai passar para o lado esquerdo como menos 4 e para o lado direito como menos 4. E o que é que eu vou ter? Que o meu x ele está ele é maior do que menos 4 menos epsilon sobre 2, e ele é menor do que menos 4 mais epsilon sobre 2. Então, a minha solução do módulo de x mais 4 ser menor do que epsilon sobre 2 o valor está entre menos 4 menos epsilon sobre 2 e menos 4 mais epsilon sobre 2. Uma outra solução, por exemplo, aqui, y menos a maior do que epsilon, para todo epsilon, aqui com epsilon maior do que 0. Então, na desigualdade, isso aqui é equivalente ao seguinte, a menos epsilon, que é menor, porque veja, inverteu. Quando eu inverto o sinal do epsilon, eu também vou inverter o sinal da desigualdade. Aqui epsilon era maior, agora epsilon está menor do que y sobre 9. Aqui eu vou ter que meu y ele é maior do que a menos epsilon, y menos a, perdão, e ele é menor do que a mais epsilon. Aqui eu tenho agora a minha resposta. Agora eu posso analisar também pela reta. Ele vai tratar de um conjunto onde ele tem este conjunto, menos 2 e 8, que está unido entre menos 1 e 4. Eu posso ver que menos 1 e 4 está dentro do intervalo de menos 2 e 8. O intervalo é o conjunto x menos 2,
que é menor ou igual ou x está aí menor ou igual a menos 2 e 8, significa que menos 2 e 8 participam do intervalo. E eu tenho apenas x e 4. Então veja que ele mostra que a união deles, a interseção deles vai ser igual a menos 1 e 4, porque um está dentro do outro, é o que aparece em um e aparece no outro. Mesma coisa você vai ver na segunda interseção, que ele vai de menos 3 a infinito e menos 5 a infinito. Então veja, eu tenho que pegar um número que está mais próximo ao menos 3. Então a solução vai ser de menos 3 a infinito. Se eu pegar a interseção entre eles. Pronto. Senhores, vamos agora para continuando a nossa disciplina de pré-cálculo na Netcom e vamos para a parte de funções. Nós temos a aula de funções hoje. O que é uma função? A função, ela associa um número de um determinado conjunto reais, chamado de domínio, ela associa um número a um resultado daquele número, chamado de domínio da função, que também um número real. Ok? As funções podem ser definidas de diversas formas. Aquele experimento, eu convido vocês a ver o experimento 1 que nós fizemos de novo, e nós vamos ver que nós colocamos no eixo horizontal, no eixo das abscissas, nós colocamos um resultado e verificamos no eixo das ordenadas o que acontecia com outra grandeza. Nós vimos a grandeza da resistência e o que a variação da grandeza da resistência provocava na variação da grandeza da tensão ou da diferença de potencial. Ok? Então, nós podemos ver ela como uma função, por exemplo, representada como f de x. Que é dessa forma, f de x. Então, pegar uma função qualquer, uma função f de x que é igual a x ao quadrado. Significa que eu vou modificar cada valor que tiver entre parênteses dentro da função x ao quadrado. Então, f de 3, basta, quem é 3? Eu vou substituir, se for x por 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Se eu fizer f de meio, menos meio, vai ser menos meio ao quadrado, que dá 1/4. E assim vai, eu posso substituir f de 1 mais t. Então, em 1 mais t eu vou usar aquilo que nós já aprendemos, que é o quadrado de um binômio. Então vai ser o primeiro termo, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. A mesma coisa se eu tiver f de x menos 5. Então, numa função, se eu for olhar um equipamento, se nós formos olhar aquele experimento, o que aconteceu com ele? Eu tinha uma entrada, eu fazia um processo, uma f qualquer, e eu tinha uma saída. Foi o que acontecia. Eu tinha uma entrada, variava a minha resistência, que era o meu sistema, e eu tinha uma saída. A saída era a velocidade que aumentava do meu circuito, do meu motor DC, ou então a lâmpada que acendia. Então eu tenho uma entrada, um processamento e uma saída. A maioria dos sistemas, que isso aqui também pode ser visto como sistema dessa forma, tem uma entrada, um processamento e uma saída. As funções são iguais quando os resultados delas são iguais. Se eu tiver uma função f de x, que x ao quadrado, e g de x ao quadrado, então se eu substituir os valores, elas são iguais. X ao quadrado é igual a x ao quadrado. Se eu botar x igual a menos 3, em ambos os casos darão 9. Menos 3 ao quadrado dará 9. Então nós temos essa ideia. Nós temos também o conceito de domínio. Olha, se uma função for definida por uma fórmula, seja qualquer, sem especificação do domínio, então pode supor que o domínio seja o conjunto de todos os números reais para o qual a fórmula faça sentido. Então, se eu tiver a função 3x menos 1 ao quadrado, o meu domínio é qualquer número real, porque esse x pode ser 0,1 menos 0,1, pode ser raiz de 3, raiz de 2. Então eu posso substituir o meu domínio, eu não tenho visão. Então eu considero todo o domínio, todos os números reais como domínio dessa função. Ok? Temos também a imagem da função. A imagem da função f é um conjunto de todos os números y, tais que f de x igual a y, para no mínimo um x no domínio de f. O que significa isso? O que é a imagem da função? Vocês lembram no experimento que eu tinha a variação da resistência e na imagem a variação, o resultado da tensão, a variação da tensão. Então, o meu f de x eu tinha lá
variando o meu x, variando o resultado da minha resistência, e aparecia o resultado no meu y, resultado na tensão. Aí ele coloca, em outras palavras, se pensarmos uma função como equipamento seguir, como um equipamento qualquer, a imagem é o que produz a saída, que é dessa imagem aqui. Então eu tenho uma entrada, faço uma operação, a imagem é a minha saída, ok? Dá na mesma coisa. Vamos lá. Domínio de uma função, nós já vimos imagem, e aqui nós temos um exemplo. Ó, se você tiver essa função 3x mais 1 igual a 10, então qual é a solução para essa função? Nós já sabemos, 3x para dar o resultado aqui seria 3, então 3 vezes 3, 9 mais 1, 10, 10 igual a 10. Isso aqui eu já teria essa resposta, ok? Mas ele tem, olha, precisamos determinar se a equação tem uma solução em intervalo 2 e 5, que é o domínio da função f. Ele está dizendo que o domínio da função f é 2 e 5, sendo f definido nesse intervalo pela equação 3x mais 1. O número 10 está na imagem? É a pergunta que ele quer fazer. Será que o número 10 aparece na imagem de f? Então, primeiramente verificar se a solução tem solução, se a função tem solução em 2 e 5. A única solução para a imagem acima é x igual a 3, que está no domínio entre 2 e 5. 3 está entre 2 e está entre 5. Portanto, 10 está na imagem da função. Se ele dissesse que essa imagem aqui fosse, por exemplo, 5 e 6, 3 não aparece entre 5 e 6. Então, 10 não estaria na imagem da função. 10 não seria uma solução possível. Temos também a função por meio de tabela, onde eu coloco o x e o f de x. Por exemplo, se eu tiver uma função f de x igual a 3, então, quando o x for 2, f de x igual a 3. Eu teria uma operação para que isso acontecesse. Como 7, quando o x for 7, o f de x é a raiz de 2. Okay? Nós temos como resolver. Por exemplo, eu posso escrever essa função também em tabela. X mais 2 dividido por x ao quadrado mais 1. Então, se eu fizer a tabela para o valor de x, f de x é isso aqui. Então, se eu fizer o f de x, se eu fizer x igual a 0, então vai ser 0 mais 2, 0 ao quadrado mais 1 dá 2 sobre 1, que dá 2. Para x igual a 1, então 3 dividido por 2, 3 meios, e assim vai. Eu vou construindo a minha tabela de funções, tá vendo? Vou construir minha tabela de função para menos 1, para 0, para 1, e assim você vai resolvendo o problema. Aqui tem alguns problemas com módulo, para que vocês possam ver, ok? E reescrever a função de tabela para cada valor de f de x, uma coisa muito tranquila. E aqui nós temos o nosso exercício. No nosso exercício, você tem a tabela e você diz, olha, eu quero que você me diga qual o valor de f de 6. Está aqui, ó, f de 6 é 3/5. E assim você vai calculando cada um dos valores. Quando x for 6, isso aqui vale 3/5. Quando for 4, vale menos 5. E assim vai. E g de x, a mesma coisa. E assim nós vamos conseguir fazer o nosso trabalho. Agradeço a todos e bons estudos.